Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. Eu me chamo Nath, eu sou taróloga e cartomante e hoje realizarei uma leitura temporal, coletiva e intuitiva para todos vocês que têm Virgem forte no mapa astral ou que estão lidando com alguém do signo de Virgem. Então, se você é uma dessas pessoas, eu oriento que você fique nesse vídeo até o final, porque a mensagem que é para você pode não aparecer no começo, mas sim no meio ou no final da consulta. Por ser uma leitura temporal, coletiva, intuitiva, pode ser que nem tudo aquilo que eu diga aqui ressoe com o seu momento ou com a sua realidade. Então peço que você faça suas adaptações, absorva somente o que ressoar e o que não ressoar, libera para o universo. Eu vou deixar o meu contato na descrição do vídeo, então caso você se interesse por uma leitura particular, é só me chamar que eu passo todas as informações. Eu peço que você curta, compartilhe, se inscreva no canal, deixe seu comentário também se você quiser. E é isso. Hoje eu vou falar um pouco sobre trabalho, sobre amor, trabalhar com o tarô vidente da luz e com o telema Lenormand. São meus fiéis escudeiros, esses baralhos. Gente, eu tenho outros baralhos, mas esses daqui sempre me chamam. Mas eu vou trazer mais baralhos aqui para vocês conhecerem também. Bom, então vamos fazer o nosso ancoramento, certo? Pedir licença a todos os nossos guias, guardiões, mestres, mentores e amparadores espirituais. A divina presença do Eu Sou, Arcanjo Miguel, à frente, atrás, à direita, à esquerda, acima e abaixo, em todas as direções, nos guiando, nos iluminando, nos regendo e nos protegendo. Salve nosso amado Mestre Jesus, salve misericordiosa Nossa Senhora, salve nosso amado e adorado Anjo da Guarda. Salve Mãe Gaia e todos os elementos elementais que compõem a sua biodiversidade. Oriê, meu Manchum, que era o meu pai Oxóssi. Epá, babá, pai Oxalá, salve todos os orixás, inquices do culto africano. Salve Santa Saracalia, padroeira do povo cigano. Salve cigana da praia, salve cigana rosa dos ventos. Salve Deus, Senhor Supremo, Criador de tudo e de todos, soberano do universo, que Deus esteja conosco, hoje e sempre. Gratidão, amém. Eu vou falar um pouco hoje sobre trabalho e vou falar um pouco também sobre amor. E vamos lá, então, iniciar a nossa leitura para a Virgem. Eu gosto do signo de Virgem, gente. Eu gosto dos signos de terra, de forma geral. Eu gosto da forma como se organizam, da forma como encaram a vida, as adversidades, sabe? Vamos lá, então, trabalho, carreira e finanças para a Virgem. Signos de terra costumam ser muito ambiciosos, né? Pessoas do signo de terra, do elemento terra, costumam ser bem ambiciosas e organizarem a vida, né? E organizadas, né? Disciplinadas, costumam ser disciplinadas, organizadas, fortes. São pessoas de objetivo. Por favor, trabalho para Virgem. 9 de paus. Olha a carinha dela de teimosa. Eu gosto da carta. É uma carta que fala sobre persistência, é uma carta que fala sobre não arredar o pé, continuar, sabe?
não desistir. Mas é uma carta também que fala um pouco sobre teimosia, dependendo do contexto dela, e uma teimosia que gera um certo desgaste. Então, às vezes é necessário a gente abrir mão para as coisas fluírem com mais liberdade na vida, né? Porque a tendência é muito a tendência do signo de terra é querer assumir o controle de tudo e de todos, né? É bem assim que as coisas acontecem. Vamos lá, por favor. Trabalho. Cavaleiro de Ouros. Olha, persistência aqui na caminhada. Cavaleiro de Ouros é um cavaleiro que ele caminha com os pés na terra, né? Ele tá aqui, ó, firmado. Ele tem um objetivo e ele não tem pressa. Ele é persistente. Olha, que eu tô falando de pessoas persistentes. Ou que estão lidando com pessoas persistentes aqui. Que apesar de passar por situações adversas, né, por adversidades aqui, situações difíceis, Nove de Paus fala sobre situações difíceis, complexas, né? Existe muita determinação, foco, empenho para chegar onde se deseja. Ai, eu amo, gente. Signos de terra. O elemento do meu signo é terra também. Vamos lá. Por favor. A Imperatriz. Isso daqui persistência, poder pessoal, capacidade de gestar e nutrir os próprios sonhos e objetivos. A Imperatriz fala muito sobre isso, sobre a capacidade de gestar, de nutrir e os próprios sonhos, né? A Imperatriz é uma grande autônoma, um grande autônomo. Então, nós estamos falando aqui sobre pessoas. A Imperatriz é uma carta que está relacionada ao signo de Touro. E é isso. Então, aqui, e tem toda essa questão aqui do Nove de Paus. Pode ser que alguns virginianos estejam lidando com alguém do signo de Touro, inclusive, tá? Mas, enfim. Bom, e aí aqui eu tô falando sobre essa situação, assim, de persistir durante muito tempo, de caminhar durante muito tempo, de gestar, né? Nove de Paus é que nós temos uma barriga, né? Uma criança demora 9 meses, inclusive, para gestar. Então, eu vejo algo aqui que vai sair de uma persistência, que vai resultar, né, que vai nascer de uma persistência, de uma resiliência adquirida através do processo, que vai ser maravilhoso, tá? Que vai ser maravilhoso. Existe uma realização material aqui. Virgem, por favor, trabalho. Ou vocês estão lidando com alguém muito de bem consigo próprio, que é muito difícil aqui de dar o braço a torcer. Porque aqui segue muito tempo atravessando adversidades, situações complexas, né? E isso é o que moldou essa pessoa, né? Então, tô falando sobre pessoas virginianas ou pessoas que os virginianos estão lidando que são muito teimosas por conta do processo, entendeu? E tem dificuldade de dar o braço a torcer, porque foi o processo que moldou essa personalidade aqui, Imperatriz. Pode ser vocês ou pode ser uma outra pessoa. A carta da casa, a leitura pode estar espelhada, tá? Então pode ser alguém que está aqui interagindo na energia de vocês. Carta da casa. Casa fala sobre estabilidade, né? A casa fala sobre conforto, fala sobre estabilidade, fala sobre o nosso corpo também, né? Que é a morada da nossa alma, do nosso espírito, enfim. Por favor. O homem. A carta da lua. Existem aqui algumas pessoas que escondem emoções, que escondem algum tipo de sentimento. Existe sentimento aqui, né? Um rei de copas, a carta da casa. E a lua, a carta do 8 de copas. Mas existe também uma necessidade de desapegar, tá? O as de copas, aqui. Rei de copas com as de copas,
carta do homem. Existem emoções que ficam aqui guardadas. Rei de Copas tende a guardar muitas emoções, tá? É uma carta que fala sobre alguém que é muito emocional, assim, que é uma pessoa que sente muito, e muito mesmo, porque a Lua é uma carta de profundidade, de paixão, de amor, Lua do baralho cigano, né? E as de Copas é quando o amor transborda, então existe um sentimento aqui que transborda, só que é um sentimento que fica escondido, é algo que fica oculto aqui, protegido, né? Nós temos o 9 de paus, tá vendo que é como se ela é como se essa pessoa também se protegesse, porque essa carta aqui também me fala sobre desconfiança, porque a pessoa caminha muito tempo, ela busca muito tempo por algo, ela se lapida durante todo esse tempo, então ela fica um pouco desconfiada daquilo que se aproxima, sabe? Ela aguarda muito tempo por algo, aí quando algo começa a se manifestar, que não é exatamente do jeito como a pessoa imaginou, como a pessoa desenhou ali, né, na própria mente, aí então ela fica um pouco desconfiada, aí prefere guardar. Eu acho justíssimo, acho justo, por favor. Eita, a carta fechada aqui, né, umas questões que precisam ser... Existem coisas aqui que precisam ser anunciadas, né, é necessário falar, é necessário se expressar aqui. Mas existe essa energia de, ó, opa, ainda não, vou esperar, vou aguardar. A carta dos obstáculos, que é a carta dos trevos. Alguém aqui tem muita dificuldade em lidar com rejeição. Então, eu tô falando sobre virginianos que têm uma dificuldade de lidar com rejeição ou estão lidando com alguém que tem dificuldade em lidar com rejeição. 6 de ouros na carta dos obstáculos. Aqui 7 de espadas, traição, rejeição, alguma questão aqui, existe uma ferida aqui. Mas aqui muito a mensagem do jogo aqui, o que me veio muito forte aqui é que assim, olha, muitas pessoas têm medo, aqui fala muito sobre você desapegar, calma aí, deixa eu abrir mais uma aqui. Eita, caiu e caiu invertida, caíram duas. Eu vou considerar. Caiu a carta dos pássaros invertida e caiu a carta do cão, vou deixar aqui do ladinho também. O que acontece aqui é que algumas pessoas não conseguem expressar suas emoções, né? A carta e os pássaros invertidos. Então, existe muito o que dizer, porém não existe atitude, ação, ou talvez aqui somente um bloqueio por medo aqui de não ser correspondido. Pode ser que eu não tô dando diagnóstico para ninguém, gente, mas isso daqui é uma característica muito comum em pessoas que têm apego evitativo, pessoas que sentem, querem permanecer perto, porém, por conta dos traumas, né, e das situações que passou durante a vida, tende a manter uma distância segura. Então, quer permanecer perto, mas mantém uma distância segura, tá? Então, eu vejo aqui algumas pessoas que têm dificuldade em estabelecer algum tipo de conexão mais profunda, de falar de questões mais profundas e acaba escondendo aqui as emoções por medo dessas emoções, desses sentimentos e dessa profundidade, ou ser rejeitada, ou ser traída, enfim, a confiança ser traída. Então, prefere aqui se manter numa posição de se esquivar, né? O 7 de espadas também é aquela coisa do stalker, né? E manter aqui uma distância segura, certo? Coração, chicote, caminho. Olha, aqui existem pessoas que vão ter que fazer uma escolha, tá?
Porque vai doer, porque dói, né? Existe desejo, coração chicote. Existe desejo sexual, né? Sete de ouros é uma carta que tá aqui nos pássaros, né? Só tá invertida. Sete de ouros é uma carta que fala sobre nutrição, plantio, cultivo, né? É algo assim que é cultivado, enfim. Só que ela tá invertida. Então eu acho que falta aqui um seis de paus, de ouros aqui na carta dos trevos, tá me falando aqui sobre o dar e o receber, sobre investir, né? Sobre dar confiar, né? Sobre investimento. Seja ouro fala sobre investir, sobre entregar. E aqui não existe nenhum tipo de entrega, nenhum tipo de investimento, né? Isso daqui é uma estratégia de autossabotagem, tá bom? Do próprio rei de copas. Rei de copas, ele se fecha. Ele tem emoções muito profundas, mas ele se afasta, ele se fecha. Ó, vamos lá. Por favor, Virgem. Trabalho, dinheiro. Isso daqui, vamos lá. 9 de copas. Eu falo demais, né, gente? Nossa, até que pra falar. Assim, geralmente eu sou uma pessoa mais calada. Hoje em dia. Só que quando eu tô trabalhando, quando eu pego pra falar também, nossa senhora, não cala a boca. Mas aí vocês vão me conhecendo aos poucos, né? Vamos lá. 3 de paus. Trabalho, dinheiro, finanças. E 5 de copas. Vocês viram que a leitura ela foi por um outro caminho? Abra um coração, gente. Trazendo aqui essa questão para uma questão material, que fala sobre a necessidade de você fazer investimentos e apostar aqui a sorte, né? Tá falando aqui sobre apostar assim, gente, não vai ficar apostando em nada. Eu tô falando aqui sobre investimentos, tá bom? Então, assim, numa questão material, aqui existem alguns investimentos que serão feitos e a longo prazo isso trará bons resultados, tá? Tem isso, tem isso. Então, aqui tem isso. Mas vai exigir paciência também, tá bom? Tem essa mensagem aqui na questão material. Aqui, aqui também existe uma necessidade de aprender, gente, a lidar com as suas emoções, tá? Aqui existe a necessidade de fazer um trabalho interno, certo? Porque essa questão aqui emocional, de não conseguir se abrir, de não conseguir se expressar e tudo mais, dentro de um contexto emocional, é algo que acaba trazendo para vocês muitos atrasos na própria vida material, tá? Porque é aquilo que eu sempre digo, o amor ele caminha ao lado do dinheiro, gente. O trabalho ele caminha ao lado do relacionamento. Se o relacionamento não tá bom, o trabalho não flui e assim vice-versa. Se o trabalho não tá bom, se não tá entrando grana, o relacionamento ele também sofre impactos muito intensos. E aí é quando o relacionamento ele tem que ser muito bem ancorado e firme e um propósito muito centrado para que as coisas caminhem do jeito que tem que ocorrer, né? Existe aqui, na questão material, existe aqui algum medo de fazer investimentos e tudo mais e se frustrar. Enfim,
é necessário aqui que dê um voto de confiança, é necessário aqui desenvolver uma intuição, desenvolver confiar na própria intuição também, sabe? 9 de copas me fala sobre realização. Existe aqui uma realização que vem que vem, né, como resultado de muito esforço. Essa realização material aqui está diretamente relacionada também há um momento aqui que você passa também a trabalhar mais com o seu lado emocional. Então, se aqui as questões materiais não estão fluindo da forma como você gostaria que estivessem fluindo, muito dessa situação está relacionada a você não conseguir lidar direito com as suas emoções, tá? Tem alguma questão aqui emocional que precisa ser trabalhada, que precisa ser estruturada. Existe alguma questão aqui emocional que precisa ser estruturada, aqui sonhos que precisam ser estabelecidos, sabe? É necessário que se deixe algumas situações que deram errado para trás, é necessário desapegar daquilo que não deu certo, tá? E se abrir para o novo. Então, muitas pessoas aqui as coisas não estão fluindo da forma como elas desejam que fluíssem, porque tá carregando muita mágoa, muitas questões aqui, a água tá parada. Água parada da dengue, gente. Água parada da dengue. É foco de mosquito. Não dá. Precisa movimentar essas emoções, precisa permitir que essas emoções fluam, precisam aqui soltar o controle de todas das situações, sabe? É necessário aqui um olhar mais profundo, mergulhar mais profundo nas próprias dores aqui, mas não numa postura de se entregar a elas e ficar ali passando por um processo tenebroso, né? Depressivo. Pelo amor de Deus. É sobre você olhar para mergulhar, fazer esse mergulho, mas numa perspectiva diferente, assim, para você olhar para essa situação através de uma outra perspectiva, como um observador e ver que aquilo que não sabe, eliminar essa água parada, deixar as coisas fluírem, né? Esvaziar, aqui é necessário esvaziar, aqui é necessário purificar as suas emoções. Através da meditação, o yoga é algo que eu sempre falo, né? Ele ajuda a nos conhecer, a virar essa atenção para dentro, a lidar com essas emoções, né? A se tranquilizar. O cacau também ajuda a cacau 100%, tá, gente? Cacau cerimonial. Também ajuda a drenar essas emoções aqui, né? Meditação, enfim. São algumas práticas que claro, a terapia, né? Só que eu acredito aqui, terapia é bom para todo mundo, deveria ser lei, né? Você viver no mundo, você tem que fazer terapia. Deveria ser lei mundial. Mas aqui eu vejo que é mais importante que vocês olhem para dentro em silêncio do que esse processo do dizer, do falar, sabe? Pode ser que algumas pessoas também precisem falar, né? Precisem ir no terapeuta, mas eu vejo aqui que é uma questão assim muito mais sobre um diálogo mais honesto consigo próprio, sabe? Sobre aceitar as coisas, mas numa esfera muito mais individual e silenciosa e num momento de você com você mesmo, um momento seu, sabe? E aqui é quando você descobre todas as coisas, né? E aí você vai conseguir sentir se você investe ou não, do que você tem que investir. Existe medo aqui, medo de prejuízo e tal. A roda da fortuna, eita! Vai dar bom aqui. Vai dar bom.
Afetivo, essa aqui é afetivo, tá, gente? Agora eu vou falar um pouco sobre afetivo. 9 de espadas. 4 de ouros. A roda caiu numa posição de obstáculo, ela caiu assim, né? Então aqui eu falo, olha, um dos obstáculos para essa roda girar é o apego a algumas situações traumáticas do seu passado que você tem uma certa dificuldade de desapegar, tá? Expectativas frustradas. Aqui muitas pessoas estão apegadas ainda a expectativas que tiveram e que foram frustradas. Então aqui, olha, algo que você sempre quis, Cavaleiro de Ouros, espera, né? Realização emocional aqui, né? Estabilidade, realização emocional, eita. Aqui que você sempre esperou e tal, tá a caminho aí, tá acontecendo, tem algo que tá acontecendo, mas você precisa lidar com alguma questão emocional aqui, aprender a lidar com as suas emoções, construir um alicerce emocional, né? Até mesmo para você não jogar suas frustrações no outro, tá? Eu posso, claro, estar falando também, essa leitura também pode estar espelhada. Então, posso estar falando do outro também, que precisa dessa reforma interna, adquirir essa sabedoria interior, né? E para também adquirir também muito desapego. A carta do 4 de ouros fala sobre apego. Nossa, aqui é sobre o que dificulta aqui uma questão material para acontecer, para desenrolar melhor ainda, porque aqui tem realização, tá? Aqui tem realização. Mas o que dificulta é essa energia estagnada aqui. É essa energia emocional, essa energia, são essas emoções estagnadas, essa água parada, sabe? As coisas não estão fluindo por causa disso. Meditação, gente. Coloca um Mani Padme Hum, respira, acende uma vela, dobra o joelho no chão, vai fazer uma oração, um yoga. Vai se conhecer interiormente, construir um espaço fértil para estabelecer, porque aqui você precisa construir um espaço fértil para que um relacionamento ele aconteça e para que a sua vida material floresça, entendeu? Para que a sua vida floresça. Então é necessário que haja um solo fértil, né? Não um pântano. Não um pântano. Eu tenho que desapegar aqui, gente. Favor, virgem. A criança. Eita. Favor, virgem. O chicote. A aliança. Algumas pessoas têm trauma dos relacionamentos, que veio do relacionamento dos próprios pais, tá? São traumas aqui relacionados à criança, que estão na criança interior. Algumas questões aqui pode ser até intrauterina, passado de mãe para filha, dentro do útero, mãe para filho, mãe para filha, dentro do útero, tá? Então, pode ser que exista algum tipo de trauma, alguma questão aqui. Isso daqui é sistêmico, isso daqui é ancestral, geracional, enfim. Aqui algumas pessoas têm trauma de estabelecer algum tipo de relacionamento que possa levar a um nível de estabilidade maior, tipo um casamento, por conta desse trauma que veio da família, sabe? Carta do barco. A carta da foice. A carta da cobra. Então é isso. Aqui existe essa necessidade de aceitar algumas dores, né? De olhar para algumas dores de forma sincera, não sabotar esse processo.
E aqui, meu, isso daqui é necessidade de troca de pele, de troca de roupagem, né? Cobra, mudança, transformação, troca de pele, troca de roupagem, começar a tomar atitudes mais honestas consigo próprio, né? Que é quando você também muda algumas, você para de se sabotar, passa a ser mais sincero, se olhar com mais clareza, né? Aqui é uma mudança interna dolorosa mesmo. Alguns virginianos estão passando por esse processo ou estão lidando com alguém que está passando por esse processo para desapegar dessa dor. Precisa desapegar dessa dor. E vai doer até soltar, tá? Aqui, enquanto você não aceita... Gente, uma coisa que eu aprendi na minha vida, nos meus processos, e olha que eu sou uma pessoa processuda. Aceita que dói menos. Aceita. Aceita que dói menos. Sente. Não fica tentando encobrir a dor com hábitos nocivos para você mesmo, para você mesma. Sente. Deixa as coisas acontecerem, deixa as coisas fluírem. Libera o que tem que liberar. Porque muitas vezes esse mergulhar mais profundo na nossa escuridão, né, esse mergulhar mais profundo que faz com que a gente ganhe clareza dentro da nossa escuridão, das nossas sombras, né? Todo mundo tem que passar para evoluir, faz parte do nosso processo evolutivo, gente. Nós não estamos nesse planeta Terra de férias. A gente está aqui nesse planeta Terra para trabalhar, para evoluir. Isso daqui faz parte de um processo evolutivo que você já vem passando há um tempo, porém, algumas pessoas não percebem, porém algumas pessoas estão carregando muito tempo dores que não conseguem liberar porque ficam se sabotando aqui, ficam sabotando o processo. Agora é a hora. Agora é a hora da mudança, agora é a hora da transformação. Agora é a hora da verdade, gente. Agora é a hora de se encarar. Por favor, Virgem. O Hierofante. O Hierofante fala sobre valores. Muitas pessoas ficam apegadas aos próprios valores aqui, mesmo que esses valores sejam prejudiciais. E aqui é um momento assim, aqui é sobre também compreender que muito do que vocês acreditam, que muitos dos valores de vocês levam somente a dor e sofrimento. Então é muito melhor aqui soltar um pouco, soltar o controle, deixar as coisas fluírem. Deixar as coisas fluírem do que ficar por conta de valores que vocês mesmos estabeleceram ou que vieram de um sistema de crença familiar aqui, prejudiquem a sua vida, não só numa questão de relacionamento, mas também numa questão material, entendeu? A Justiça e 5 de ouros. Aqui é o momento de vocês reconhecerem o valor de vocês. É o momento de vocês desapegarem. E vocês desapegarem dos valores já pré-estabelecidos, que fazem só que vocês fiquem numa situação de escassez e aceitando pouco na vida de vocês, tá? 4 de ouros. Gente, eu não sei nem se é vocês, tá? E por favor, gente, não me odeiem. É uma leitura mais pesada mesmo pra Virgem hoje. Isso daqui é quando a gente fica pegada à migalha, tá? E por conta de teimosia, aqui, teimosia e apego, né, aos próprios valores aqui já pré-estabelecidos, fica nessa situação de escassez. Fica nessa situação de escassez, fica nessa situação de tristeza, de dor, de medo, de rejeição.
E muitas pessoas aqui estão sofrendo dor que nem é de vocês, viu? Muitas pessoas aqui acabam sofrendo dor que é dos outros, que são dores aqui de pai, de mãe, dor do sistema familiar, tá? Então aqui é muito sobre desapegar também, cortar um cordãozinho umbilical aqui, tá? Não tô falando sobre cortar os relacionamentos com os parentes, com os entes queridos de vocês, não. Eu tô falando sobre cortar alguns laços emocionais. Tá? E tomar algumas atitudes aqui, fazer um mergulhar muito mais profundo para vocês começarem a valorizar a energia de vocês e passarem aqui por uma grande mudança. É mudança mesmo aqui. É mudança, mudança, mudança. E colocar aqui numa balança sobre se vale a pena realmente continuar aceitando pouco. Continuar aceitando menos do que vocês merecem. Estabelecendo relações com pessoas falsas aqui, relacionamentos falsos. A carta da aliança, a carta da cobra, como um mecanismo de autossabotagem. A carta do 7 de espadas e a carta da cobra. Aqui é uma mudança que tá acontecendo e doa quem doer, ela vai continuar acontecendo, tá? Porque aqui é como se fosse um movimento do universo pro seu bem. E dói mesmo, desapegar dói, mudar dói, evoluir dói, não é confortável. Tira a gente totalmente da zona de conforto. A gente se sente uns... Nossa, gente, a gente se sente mal, muito mal. Fica nessa postura aqui, ó, na vida, sabe? Nossa Senhora. Mas é isso, gente, a gente não pode deixar de abandonar a fé da gente também, sabe? Que é sobre permanecer, confiar em Deus também, sabe? A roda, tá aqui, né? A roda da fortuna, número 10, é uma carta que fala sobre Deus, sobre o movimento do universo, né? É que é um movimento do universo a seu favor, tá? A roda, ela tende a rodar sempre para um lado positivo. Ela tem altos e baixos, mas ela sempre vai fluir para o seu bem. Então, pode ser que alguma situação aqui dolorosa que você está passando é por conta desse processo evolutivo que você está passando, que todo mundo está passando. Se não está passando, vai passar, e se não vai passar nessa vida, vai passar na próxima. Enfim, não tem como fugir disso daqui, tá? É um momento de cura kármica, é um momento em que de autoobservação. Eu falo muito sobre torres internas. É quando uma torre interna ela cai, ela quebra, né? Uma estrutura interna ela quebra e a gente precisa lidar com esses cacos, mas não para tentar reconstruir algo daquilo ali que já está em ruínas, mas é sobre limpar toda essa tralha, né? Tudo isso que está quebrado e sobre conservar esse solo, é sobre purificar esse solo, é sobre limpar todo o terreno para começar a plantar novamente. Mas aqui, construir uma estrutura emocional mais sólida para você constituir uma relação saudável, afetiva, e também se estabelecer melhor aqui no campo material. De uma forma, assim, sucinta, sabe? Tipo, prosperar de verdade. Prosperar de verdade aqui. E o universo, ele tende a fluir positivamente, tá? Nessa questão aqui de material. Conforme você evolui, conforme você muda aqui, você retira essa casca, você resolve essas questões aqui, que pode ser que algumas pessoas estejam passando por algum tipo de relacionamento kármico, tá? Então, a partir do momento que você passa aqui a resolver algumas situações, alguns relacionamentos kármicos, que você tá aí... aqui você tá resolvendo umas questões kármicas, né?
resolve, resolve, né? Tem que passar, mas tem que também tomar atitudes para que essas situações não voltem, para que esse padrão não aconteça novamente, porque o padrão ele se repete, se repete, se repete até que a gente aprenda. Essa é a triste história. É o momento aqui de quebrar esse padrão, de romper com esse sistema aqui, tá? Se você deseja evoluir realmente no relacionamento ou num trabalho aqui, na questão material de verdade, tá? Aqui é uma mudança, essa mudança está acontecendo a 1000 por hora. Não tem nem como segurar mais isso daqui. Aqui é uma surpresa atrás da outra. Mas vai dar tudo certo. Virgem, não sei nem se é pra você que tá me assistindo ou se é pra alguém que você tá lidando. O importante aqui, sabe o que é? É que tudo tá fluindo a seu favor. Independente se o processo tá difícil, segura na mão de Deus e vai, querida. Segura na mão de Deus e vai, encara o processo. Uma dica que eu dou, rompe com tudo aquilo que é tóxico para você, sabe? E estabeleça uma outra postura na sua vida, muito mais sincera consigo mesmo, medite, fique mais aí no seu canto, sabe? Desapega de algumas situações, faz Ho'oponopono, yoga, enfim. É um trabalho interno lento, difícil, porém traz uma colheita maravilhosa, incrível. É isso que eu tenho para você hoje, Virgem. Eu espero que você tenha gostado da consulta, apesar de ter sido uma consulta. Ai, virou o cão aqui. Esse cão aqui virado ao invertido, né? O cão invertido, olha. Cão é amigo, é parceria, é companhia, sabe? É amor. 10 de copas é amor condicional. O 10 de copas é o auge da realização afetiva, né? Ele tá invertido. Então aqui é muito sobre você também observar as relações que você estabelece na sua vida. Se essas relações estão realmente trazendo uma realização para você, ou se elas só fazem parte de um ciclo de padrões que são ancestrais aqui, muitas vezes não é nem seu, às vezes vem de outras, de seus ancestrais. É isso, Virgem. Agora, de verdade, né? Espero poder ter ajudado. Me desculpem qualquer coisa, não levem pro coraçãozinho de vocês. Mas eu leio, eu falo aquilo que aparece, certo? Beijo. Até mais. Tchau.